Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui professora de Física Laís Correia e hoje vamos resolver uma questão da PUC-Rio do ano de 2021. É a questão número 8. A questão diz assim: um estudante verte 250 ml de um determinado líquido em um recipiente cilíndrico. Então, 250 ml de um determinado líquido em um recipiente cilíndrico, cuja massa é 200 gramas. Ao pesar o recipiente já com o líquido, lê na balança o valor de 550 gramas. Qual é a densidade do líquido em unidades do Sistema Internacional? Bom, pessoal, vamos anotar primeiro os dados do nosso problema aqui separadinho, tá? Para a gente entender o que significa cada grandeza dessa. Então, a gente tem os dados do problema. Dados. Vamos anotar aqui nesse cantinho. 250 ml, pessoal, é medida de quê? Medida de volume, tá bom? 250 ml é medida de volume. Vamos ver depois o que a gente vai precisar converter. Massa, ele fala que o recipiente, tem massa de 200 gramas. Massa do recipiente é 200 gramas. Ele afirma também que pesando o recipiente já com o líquido, ou seja, a massa do recipiente mais a massa do líquido, a gente tem 550 gramas, que é a medida de massa, tá? Então, qual é a densidade do líquido em unidade do Sistema Internacional? Bom, pessoal, ele quer saber em relação ao líquido. O volume, do líquido, ele fala aqui pra gente, o volume do líquido é 250 ml. Só que a massa do líquido nós não temos, mas nós temos a massa do recipiente, certo? Que é 200 gramas. Então, se a gente jogar aqui, 200 mais a massa do líquido vai ser igual a 550, a massa do líquido é igual a 550 menos 200, que vai ser igual a 350 gramas. Tá bom, pessoal? É só tirar aqui a massa do recipiente da massa total, que a gente vai ter a massa do líquido. Então, a gente tem o volume do líquido e a massa do líquido. Vamos ver aqui o que a gente precisa converter. Nós temos duas unidades mais conhecidas, de densidade, que é a grama por centímetro cúbico e o quilograma por metro cúbico, sendo esse segunda medida do Sistema Internacional, tá? Então, o que acontece? Aqui a gente já tem a massa em grama e a gente sabe também que 1 ml é 1 centímetro cúbico. Vou anotar para vocês aqui. 1 ml é 1 centímetro cúbico. Então, isso quer dizer que 250 ml vai ser igual a 250 centímetros cúbicos. Então, fica mais fácil a gente encontrar essa densidade aqui em gramas por centímetro cúbico e depois converter para o Sistema Internacional, que é o quilograma por metro cúbico. Então, pessoal, esse aqui é um print do meu e-book de equações, tá? Conteúdos de física completo para Enem e vestibulares. A gente tem aqui conceitos resumidos, equações, unidade de medida, conversões, tá bom? O link está aqui nos comentários, caso você tenha interesse de conhecer, tá? Esse print específico é referente ao conteúdo de hidrostática, que fala sobre densidade, tá bom? Então, aqui a nossa equação que nós vamos utilizar vai ser essa daqui, densidade igual a massa sobre o volume. Então, a gente tem que a densidade do líquido vai ser a massa do líquido sobre o volume do líquido. A massa do líquido, nós sabemos que é 350 gramas, dividido pelo volume do líquido, que é 250 gramas. Corta, corta. 35 dividido para 25 é 1,4. Só que nós encontramos em gramas por centímetro cúbico. Ele quer no Sistema Internacional, ou seja, quilogramas por metro cúbico. Então, é só eu multiplicar por 1000 ou 10 elevado ao cubo, que aí eu já vou ter a minha conversão para o Sistema Internacional. Isso aqui vai dar 1,4 vezes 1000, que é 10 ao cubo, quilogramas por metro cúbico. Ou seja, resposta, e letra C, terceiro item. Vou marcar aqui para vocês, vou marcar para vocês tirarem o print. Tá bom, pessoal? E aí, o que acharam dessa questão? Bem tranquila, né? Não deixe de revisar o conteúdo de hidrostática, tem caído com muita frequência nos vestibulares. Então, número 9, a questão diz assim: sobre fenômenos elétricos e magnéticos, considere as seguintes afirmações. Aí a gente tem que analisar em verdadeira ou falsa, para a gente poder escolher aqui a alternativa.
Eu só consegui a prova já com gabarito, tá? Por isso que já está marcada aqui a resposta, tá bom? E tem o primeiro item. Correntes elétricas em um fio metálico são frutos do movimento de cargas positivas, prótons, livres no metal? Pessoal, essa daqui, ela é falsa. Por que ela é falsa, pessoal? A corrente elétrica em condutores metálicos, né, ela é gerada pelo movimento de elétrons livres, elétrons, tá? Eles têm cargas negativas e não prótons, então vamos anotar aqui. Cargas negativas, ou seja, os elétrons, tá bom? Os elétrons é que ficam livres. Então, a gente tem que nos metais, os prótons estão, pessoal, confinados dentro do núcleo dos átomos, eles não se movem, tá bom? Já os elétrons, né, eles são menos ligados aos núcleos, eles vão se mover livremente, formando a corrente elétrica, tá bom? O item 2. Raios formados em uma tempestade são descargas devido à magnetização das nuvens? Isso aqui que a gente tem que analisar. Tá? Então, pessoal, os raios, né? Vamos entender que são os raios. São descargas elétricas, né? Causadas pela separação das cargas elétricas nas nuvens durante uma tempestade, né? E não por causa da magnetização. Cuidado com isso aí, tá? As nuvens, elas vão ficar carregadas eletricamente, com uma separação, pessoal, de cargas positivas e negativas, tá bom? Então, quando ocorre uma diferença de potencial, uma DDP entre as nuvens ou até mesmo com o solo, vai ocorrer uma descarga elétrica que são os raios, tá? Então, esse fenômeno, pessoal, ele é considerado puramente elétrico e não magnético. Bom, então vamos ver aqui, essa também é falsa. Por isso que a gente está analisando cada item, né? Discutindo cada uma, porque se vier a cair algo parecido, vocês vão saber lá, né? Nas provas futuras. Então vamos lá. Item 3. As propriedades magnéticas de um ímã comum são consequência da existência e do movimento de cargas elétricas em seu interior. Bom, pessoal, a gente tem que entender o ímã, né? Os materiais magnéticos, né, como os ímãs, eles têm propriedades magnéticas devido ao movimento de cargas elétricas, pessoal, no nível atômico, tá? Isso ocorre principalmente devido ao movimento dos elétrons que giram em torno dos seus núcleos, tá bom? E orbitam o núcleo atômico. Então, pessoal, esse movimento vai gerar campos magnéticos e quando muitos átomos estão organizados de forma alinhada, né, o material vai exibir, né, vai ter propriedades magnéticas devido a esse fato, tá bom? Então ele fala assim, as propriedades magnéticas de um ímã comum são consequência da existência do movimento de cargas elétricas em seu interior? Sim, verdadeiro. Então a resposta dessa questão é a 3, verdadeiro, tá bom? Resposta é letra C, né? Questão número 10. A questão diz assim: em uma corda esticada, observa-se um padrão de ondas estacionárias, como mostra a figura. Então, a gente tem o ponto A e o ponto B. Pessoal, ondas estacionárias, né, são ondas que formam padrão de vibração estático, tá? Devido a fenômenos de reflexão e interferência que eles sofrem simultaneamente, tá bom? Então, sabendo que a distância entre os pontos A e B é de 1,5 metros, ou seja, essa distância aqui, né, 1,5 metros, e que a frequência de vibração é de 20 Hz, pode-se afirmar que o comprimento de onda e a velocidade de propagação da onda nessa corda são, respectivamente. Bom, pessoal, nós vamos analisar cada item desse aqui, tá? Só que antes, a gente vai fazer um resuminho sobre ondas estacionárias em cordas, tá bom? Bom, pessoal, esse aqui é um print do meu e-book de equações, né? Conteúdo de física completo para Enem e vestibulares. A gente tem conceitos resumidos, equações, unidades de medidas, conversões. Se você tiver interesse, o link está aqui fixo nos comentários, tá bom? Se você tiver interesse de conhecer. Esses dois prints em específicos, né, é referente ao conteúdo de ondulatória, tá? Onde aqui nós temos a equação fundamental das ondas, que é dada por velocidade da onda, em metros por segundo no sistema internacional, é igual ao comprimento de onda,
tá? Comprimento de onda em metros, a gente vai analisar o que vai ser o comprimento de onda. Comprimento de onda a gente pode observar de uma crista até outra crista, isso aqui é um lambda, de um vale até outro vale, ou entre dois nós não consecutivos. Aqui a gente tem um nó e aqui a gente tem um nó. Então isso tudo aqui a gente pode observar um comprimento de onda que é chamado de lambda, tá bom? Vezes a frequência. A frequência, pessoal, dessa onda no sistema internacional vai estar em hertz, tá bom? Então velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Essa é a equação fundamental da ondulatória. E aqui, pessoal, através dela, a gente consegue chegar dos harmônicos nas cordas, tá bom? Então aqui, pessoal, a gente tem um padrão. A gente tem um padrão de cordas, tá? Desenho aqui mais ou menos para vocês. Então, o que acontece? A gente vai ter um comprimento L dessa corda, tá bom? Um comprimento L. Então, a gente tiver esse formato aqui, ó, dessa forma, que a onda estiver fazendo esse movimento aqui, a gente tem o primeiro harmônico, o harmônico fundamental. Se a gente tiver 2, a gente tem 2 harmônicos. Se a gente tiver 3, 3 harmônicos. 4, 4 harmônicos, tá bom? E reparem, pessoal, que uma voltinha dessa daqui, olha só, se isso aqui é um comprimento de onda, ó, saindo daqui e vindo até aqui, uma voltinha dessa apenas aqui é meio comprimento de onda, tá bom? Então é meio lambda. Então a gente tem aqui as equações para os harmônicos nas cordas, que a frequência do número de harmônicos, que a gente vai saber, né, é igual a n, que é o número de harmônicos, vezes a velocidade na corda, dividido por 2 vezes o comprimento L da corda, tá? Temos que o comprimento de onda n vai depender também do número de harmônicos, vai ser igual a 2 vezes o comprimento da corda, como se ela tivesse esticada, dividido pelo número de harmônicos. Então essas equações aqui, elas são fundamentais. Então, pessoal, vamos voltar aqui para a gente poder calcular primeiramente a velocidade nessa onda, para que a gente possa calcular em seguida o comprimento de onda, tá bom? Então ele já fala para a gente que a gente tem aqui que a distância L, que é desse ponto até esse ponto, vale 1,5 metros. A gente tem também a frequência de vibração, que é 20 Hz, que já está no sistema internacional. Tá? Ele está pedindo para a gente o comprimento de onda e a velocidade de propagação. Então, para a velocidade de propagação, nós vamos usar a equação fundamental da ondulatória, né? V é igual a lambda vezes a frequência. A frequência nós temos. Temos como descobrir o comprimento de onda? Pessoal, olha só. Lembra que eu falei do número de harmônicos? A gente teria que somar a quantidade de formas como essa. Então, eu tenho 1, 2, isso nas cordas, 3, 4, 5. Isso quer dizer, como eu tenho 5 padrões desse, que o meu número de harmônicos é 5. Eu tenho 5 harmônicos nesse padrão de A até B, tá bom? Então, pessoal, se eu tenho aqui uma divisão de 1,5, quanto vai ter cada padrãozinho desse aqui, ó? Quanto vai ter cada padrão desse? Que a gente já sabe que é meio lambda. Quanto vai ter cada um desse? Então, vai ser 1,5 dividido para 5, eu tenho 0,3. Então, quer dizer que eu tenho 0,3 metros para cada padrão desse aqui. 0,3 metros para cada um deles. E a gente sabe que 2 deles vai me dar um comprimento de onda, porque o comprimento de onda vai ser aqui, ó. A distância entre 2 nós não consecutivos. Então, isso aqui é um comprimento de onda, é um lambda, tá? Daqui até aqui eu tenho um lambda, tá? Então, isso vai ser o meu comprimento de onda. Então, quanto vai ser meu comprimento de onda? 0,3 mais 0,3, 0,6 metros. Então, eu tenho que a velocidade vai ser igual a 0,6 metros vezes 20 Hz. Então, a minha velocidade vai ser 12 metros por segundo. Nós já saberíamos aqui o comprimento de onda nessa corda, porque a gente já dividiu aqui e encontrou. Mas se você quisesse fazer pela equação, se você lembrasse da equação nas cordas, também tem como a gente fazer. Eu vou fazer nesse cantinho aqui, ó. Comprimento de onda
N vai ser igual a 2 vezes o comprimento da corda dividido pelo número de harmônicos. Então, isso quer dizer que o comprimento no quinto harmônico vai ser 2 vezes o comprimento da corda, que é 1,5, dividido por 5. Isso aqui vai me dar 2 vezes 1,5 vai dar 3 sobre 5. Lambda sobre 5 é 0,6 metros. Aí você vai me falar, poxa, Laís, é muito mais fácil fazer assim, né? Pegar 1,5 e dividir por 5, né? Encontrar aqui a quantidade de cada padrão desse e depois multiplicar por 2 e encontrar o comprimento de onda. Mas às vezes ele vai te dar um número de harmônicos muito grandes, né? 40, 50, e como você vai fazer, né? Às vezes só observando assim. Então, às vezes é interessante também dar uma olhadinha nas equações, tá bom, pessoal? Então, vou marcar aqui para vocês tirarem o print. A gente já conseguia ver a letra A pela equação fundamental do ondulatório, a gente já conseguiria calcular, e calculei também de uma outra maneira o comprimento de onda para vocês verem, mas era possível também, só observando o padrão aqui, calcular esse comprimento de onda. Então, o lambda vale 0,6 e a velocidade 12 metros por segundo. Então, número 11, a questão diz assim: 3 partículas idênticas, olha só que ele fala, 3 partículas idênticas, ou seja, todas têm a mesma massa. 1, 2 e 3 encontram-se alinhadas em um plano horizontal sem atrito, como mostra a figura. Inicialmente, a partícula 1 tem velocidade v na mesma direção que alinha as partículas e as demais partículas estão em repouso, tá? Após todas as colisões consideradas elásticas, as velocidades finais das partículas 1, 2 e 3 serão respectivamente. Bom, pessoal, vamos lá. Vou escrever aqui mais ou menos para vocês. Então, quer dizer que essa bolinha 1 vai colidir com essa bolinha 2 que está inicialmente parada, tá? E a bolinha 3 também estava inicialmente parada. Então, antes da colisão, esse era o esquema. A velocidade da bolinha 1 era v, vai bater na bolinha 2, tá? Lembrando que elas são idênticas, ou seja, a massa 1 igual a massa 2 igual a massa 3, que é igual a m. Então, pessoal, se a colisão é considerada elástica, isso quer dizer que ele vai transmitir integralmente a velocidade para a próxima bolinha e vai adquirir a velocidade que a bolinha estava inicialmente, ou seja, 0. Quando v bater em 2, ela vai adquirir a velocidade de 1 e 1 vai parar, tá? Vou falar um resuminho aqui para vocês de colisões, tá bom, pessoal? Esse aqui é o print do meu e-book de equações, tá? Conteúdos de física completo para Enem vestibulares, conceitos resumidos, equações, unidades de medida e conversões, tá bom? O link está fixo aqui nos comentários, caso você tenha interesse de conhecer. Esse print em específico é da parte de energia, tá bom, pessoal? Que a gente trabalha impulso, quantidade de movimento, colisões, energia cinética, potencial elástico, gravitacional, enfim. Você teria que lembrar aqui, pessoal, no choque perfeitamente elástico, onde o nosso coeficiente de restituição vai ser 1, a gente vai ter sempre um sistema conservativo, a conservação da energia cinética antes do choque, né? A gente vai ter energia cinética antes do choque, vai ser igual a energia cinética depois do choque, tá? De antes e de depois. E também a gente vai ter a conservação, pessoal, da quantidade de movimento. O que é quantidade de movimento? Quantidade de movimento é a massa do corpo vezes a velocidade do corpo. Isso quer dizer que antes da colisão, a quantidade de movimento vai ter que ser igual à quantidade de movimento depois da colisão. Então, se as massas são iguais, isso quer dizer que as velocidades vão ser transmitidas integralmente, porque a gente também tem conservação da energia cinética, porque o choque é perfeitamente elástico, tá bom? Então, vamos voltar aqui. Então, depois da colisão, tá? A gente vai ter agora a situação depois da colisão. 1 vai parar, velocidade 0. 2 vai entrar em movimento com a velocidade que 1 passou para ele e vai colidir com 3 que estava parado. Ó, 3 estava parado, certo? Velocidade 0. Quando 2 colidir com 3, o que vai acontecer? Vou dizer aqui. 1 continua parada. 2 vai parar aqui no lugar de 3. E 3 vai sair com que a velocidade 2 bateu nela, tá? Então, entenderam? 1 vem com a velocidade v. Como com a conservação da energia cinética e a conservação da quantidade de movimento durante a colisão, por ser elástica,
elas vão se separar no momento da colisão, que inelástica, que elas permanecem juntas. Então, ela vai transmitir integralmente a velocidade por terem a mesma massa. Tá? Então, colidiu com 2, 1 vai parar e 2 vai continuar com a velocidade com que 1 se aproximava, que ele vai transmitir para ela. 2 vai colidir com 3, que estava parada, ou seja, 3 vai adquirir a velocidade de 2 e 2 vai parar. Tá bom? Então, 3 vai com a velocidade. Então, ele pergunta assim, as velocidades finais das partículas 1, 2 e 3 serão, respectivamente, item C, 0, 0 e V, né? Partícula 1 vai ficar parada, 2 parada e 3 com a velocidade inicial lá, que era V. Tá bom, pessoal? Questão número 12. A questão diz assim, uma caixa de massa M é puxada por uma distância D ao longo de um plano horizontal, a partir do repouso, velocidade inicial igual a 0. A força constante F que puxa a caixa tem inclinação alfa de 60 graus com relação à horizontal, como mostra a figura. Não considere nenhum tipo de força dissipativa, tá? Isso facilita muito para a gente. Calcule a velocidade final da caixa. Então, pessoal, ele me afirma que a massa da caixa é M, vamos anotar esses dados aqui. Ele não fala a unidade, né? É puxada a uma distância D ao longo da horizontal, então eu tenho que a distância D. E ele fala que ele parte do repouso, então a velocidade inicial é 0. A força constante é F, e essa força está inclinada com um ângulo de 60 graus, né? Ela está inclinada com um ângulo alfa de 60 graus em relação à horizontal. O seguinte, ele quer a velocidade final da caixa. Bom, pessoal, o que acontece? A gente está trabalhando aqui massa, está trabalhando distância, está trabalhando força, está trabalhando ângulo. Então, qual a relação que nós poderíamos trabalhar nesse problema? Tá? Aqui está um resuminho para vocês, tá? Esse aqui é um print do meu e-book de equações, conteúdo de física completo para Enem e vestibulares, tá bom? Conceitos resumidos, unidades de medida, equações, conversões, tá? O link está aqui nos comentários, caso você tenha interesse de conhecer. Esse print em específico é da parte de energia, de trabalho e energia, tá, pessoal? Que cai muito nos vestibulares. Então, vamos relembrar aqui o trabalho da força não paralela ao deslocamento. O trabalho, ele é dado em joules, a força em newtons, a distância em metros e o ângulo em graus, né? Então, quando eu tenho uma força F que não é paralela ao solo, né, a gente tem que multiplicar pelo cosseno do ângulo para a gente encontrar o trabalho realizado, tá? Mas só o trabalho realizado não vai me permitir encontrar a velocidade. Como que eu vou encontrar a velocidade? Existe uma relação entre trabalho e variação da energia cinética, porque a energia cinética de um corpo, quando ele está em movimento, é dado por massa do corpo vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2, onde a energia cinética é em joule, a massa em quilogramas e a velocidade em metros por segundo, tá? Então, pelo teorema da energia cinética, quando a gente relaciona essas duas equações, a gente chega, né, na equação do trabalho igual à variação da energia cinética, e é ela que nós vamos utilizar aqui para resolver esse problema, tá bom? Então, dá uma revisada nessa parte porque ele cai muito, tá legal? Então, vamos lá. Trabalho vai ser igual à variação da energia cinética. O trabalho, nós vimos que o trabalho da força não paralela, se fosse paralela seria só força vezes distância, mas não paralela, força vezes distância vezes o cosseno do ângulo. Ele botou θ, mas poderia ser alfa, qualquer uma, tá? Variação da energia cinética é energia cinética final, vou escrever aqui, tá? Variação da energia cinética é energia cinética final menos a energia cinética inicial. Então, a variação da energia cinética é m vezes a velocidade final ao quadrado sobre 2 menos massa vezes a velocidade inicial ao quadrado sobre 2. Só que ele fala para a gente que ele parte do repouso. Então, a minha velocidade inicial é 0. Então, todo esse conjunto aqui vai para 0. Então, isso quer dizer que, nesse caso, a minha variação da energia cinética final é massa vezes velocidade final ao quadrado dividido por 2, que é justamente o que ele está querendo, a velocidade final, tá? Então, vamos anotar aqui. Massa vezes velocidade final ao quadrado dividido por 2. Isso vai ser a minha variação de energia cinética, nesse caso,
porque ele está partindo do repouso. Então agora vamos começar a substituir com os dados que ele me dá. Ele fala que a força F é F mesmo. Ele fala que ele percorre uma distância D minúsculo, fazendo um ângulo de 60 graus com a horizontal. Meu alfa vale 60. A massa do corpo é M maiúsculo. A velocidade final que ele está buscando é V maiúsculo, dividido por 2. Tá bom? Então, eu tenho que força vezes distância, cosseno de 60 é meio. mv final ao quadrado sobre 2. Tá bom? Aqui, pessoal, já posso, tem 2 dos dois lados, eu já posso cortar. Eu estou querendo a velocidade, então eu vou passar a massa dividindo lá para o outro lado. Força vezes distância dividido pela massa. Quem está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Velocidade final vai ser a raiz quadrada da força vezes a distância sobre a massa. Ou eu posso escrever dessa outra forma que está o gabarito. Força vezes distância sobre a massa, em parênteses, elevado a meio. Tá? Porque aqui é como se fosse 1 e aqui a raiz quadrada é 2. Isso tudo aqui é 1. Então, se eu quero tirar da raiz quadrada, é só elevar a meio. Então, a resposta aqui é força vezes distância dividido pela massa. E o meio aqui significa raiz quadrada. Tá? Resposta, letra D. Questão número 13. A questão diz assim: uma quantidade de 400 gramas de água a 30 graus Celsius se encontra dentro de um calorímetro ideal de capacidade térmica desprezível. Calcule em gramas a quantidade mínima de gelo a 0 graus Celsius que deve ser adicionado à água de modo que, ao atingir o equilíbrio térmico, o sistema contenha água a 0 graus Celsius. Bom, pessoal, a questão clássica, cai demais, né, em todos os vestibulares, principalmente da PUC, né? Questão de equilíbrio térmico, tem que revisar muito essa parte, tá? Então, ele fala aqui que a massa de água inicial é, vou botar a massa de água assim, 400 gramas e que a temperatura inicial da água é de 30 graus Celsius. Está dentro de um calorímetro ideal. Aqui, ele quer adicionar gelo numa massa aqui de gelo que eu não sei qual é, com a temperatura do gelo de 0 graus Celsius, né? E ele fala que quando atingir, ele vai jogar essa quantidade de gelo que a gente não sabe qual é aqui dentro, e quando as duas atingirem o equilíbrio térmico, só vai conter água a temperatura final de 0 graus Celsius. É isso que ele está falando. Aí ele fala pra gente aqui algumas coisas importantes. A densidade da água, que é 1 grama por centímetro cúbico, o calor específico da água, que é 1 caloria por grama graus Celsius. Então, pessoal, quem manda na equação é o calor específico. Então, a gente já sabe que a quantidade de calor vai sair em calorias, a massa em gramas e a temperatura tem que estar em graus Celsius. E o calor latente de fusão da água é 80 calorias por gramas. Agora vamos dar uma revisada nessa parte antes de começar a questão, tá bom? Bom, pessoal, esse aqui é o print do meu e-book de equações, né? Conteúdos de física completo para Enem e vestibulares, né? Sempre conceitos resumidos, equações, unidades de medida, tá? Mais usados no sistema internacional, conversões. O link está fixo aqui nos comentários, caso você tenha interesse de conhecer, tá bom? Esse print em específico é da parte de calorimetria, tá bom? Onde vem explicando lá toda a parte de quantidade de calor sensível, latente, equilíbrio térmico, tá bom? Então, olha só, pessoal, quantidade de calor sensível. Quando você coloca a panela para esquentar, ela não começa já a evaporar, ela começa a ter uma variação na temperatura. Então, essa quantidade de calor sem mudança de fase é a quantidade de calor sensível, tá? Que é definido por massa vezes C, que é o calor específico, vezes a variação de temperatura. A unidade no sistema internacional da quantidade de calor é o joule, mas a mais usual é a caloria, tá bom? Então, é muito importante aqui você revisar essa parte que cai demais. A quantidade de calor latente já é quando há mudança de fase, tá bom? Então, a gente já tem que é igual a massa vezes o latente, tá? Latente de fusão, latente de vaporização, vai depender como que a substância vai estar mudando, né, de fase. E a gente vai ter aqui uma questão clássica de equilíbrio térmico, né, onde a gente tem que o somatório das quantidades de calor cedido e recebido vai ser igual a 0, né?
O calor, né, sempre, o ar, que é o mais quente, sempre cede calor para o mais frio. E no final, os dois vão ter a mesma temperatura final de equilíbrio. Tá? É isso que nós vamos utilizar nesse problema, tá? Então, vamos voltar aqui. Então, pelo princípio do equilíbrio térmico, eu tenho que... Eu vou escrever de outra forma aqui para vocês, tá? O somatório da quantidade de calor vai ser igual a zero. Ou o que é cedido mais o que é recebido, quem cede mais do que recebe, vai ter que ser igual a zero. Então, eu vou ter aqui, pessoal, o calor específico, né? A gente tem da água, mc Δθ, o calor sensível da água, mais a quantidade de calor latente do gelo. Por quê? Ele fala que ele quer que tudo atinja a temperatura de equilíbrio e no final esse gelo derreta totalmente, né? E no final só tenha água a 0 graus. É isso que ele está querendo. Então eu só vou ter a quantidade de calor latente do gelo. Tudo isso vai ser zero. Então eu tenho o sensível da água mais o latente do gelo, tá? Vamos abrir. Sensível é mc Δθ, mais massa vezes o latente do gelo. Aqui é da água e aqui é do gelo. Vai ser igual a zero. Massa da água, 400. Calor específico da água, 1. Variação de temperatura. Variação de temperatura, pessoal, é temperatura final menos a temperatura inicial. Temperatura final de equilíbrio vai ser zero, menos a temperatura inicial da água no calorímetro, que é menos 30, mais a massa do gelo, não sei qual é, eu estou querendo descobrir, né, a quantidade de massa de gelo que vai precisar ser adicionada, vezes o latente de fusão da água, que é 80. Prontinho. Então, 400 vezes 1 é 400. 0 menos 30 é menos 30. Mais 80 mg, igual a zero. 4.000 vezes menos 30 vai dar menos 12.000. Igual a, vou jogar o outro lá para o outro lado, menos 80 mg. Multiplico tudo por menos 1, vai ficar tudo positivo. Já posso cortar um zero com um zero aqui. A massa do gelo vai ser igual a 1.200 dividido por 8. A massa do gelo vai ser igual a 150 gramas. Resposta, letra C. Vou marcar aqui para vocês tirarem o print. Pessoal, não deixem de revisar equilíbrio térmico, quantidade de calor, questões clássicas de vestibulares, tá bom? Questão número 14. A questão diz assim: dois resistores em paralelos com resistência R1 e R2, sendo R2 menor que R1, quando submetidos a uma diferença de potencial de 90 volts, dissipam uma potência de 810 watts na forma de calor. Esses mesmos dois resistores, quando estão ligados em série e submetidos à mesma DDP, de 90 volts, dissipam 180 watts na forma de calor. Calcule os valores da resistência 1 e da resistência 2, respectivamente, em ohms, tá? Bom, pessoal, desenho aqui mais ou menos um esquema para vocês. A gente tem a resistência 1 e a resistência 2 ligadas em paralelo, né, que é quando a corrente se divide. Elas estão submetidas a uma DDP de 90 volts, né, e vai dissipar uma potência de 810 watts nessa configuração em paralelo, tá? E ele fala que quando esses mesmos resistores R1 e R2 são submetidos à mesma DDP de 90 volts, eles vão dissipar uma potência de 180 watts na forma de calor, mas aí nesse caso a ligação vai ser em série, tá? Bom, pessoal, vamos ter que revisar aqui essa parte da eletrodinâmica para resolver esse problema, tá? Bom, pessoal, esse aqui é o print do meu e-book de equações, né? Conteúdos de física completo para Enem e vestibulares. A gente tem os conceitos resumidos, tem as equações, unidades de medidas, conversões, tá? O link está fixo aqui nos comentários, caso você tenha interesse de conhecer. Esse print aqui, pessoal, em específico, eu tirei lá da parte de eletrodinâmica, tá bom? Onde aqui eu falo sobre os circuitos em série e os circuitos em paralelo, tá bom? Vou escrever aqui para vocês, em paralelo.
A gente não saiu. É a parte paralela. Então, a gente tem também as equações da potência elétrica dissipada, que eu vou falar sobre elas. Então, pessoal, quando os resistores estão ligados em série, é quando a corrente elétrica que passa por eles não se divide. Então, ela vai ser a mesma para todos os resistores, tá? Então, eles estão em série. Para eu transformar esses resistores em um único resistor, que nós chamamos de resistor equivalente, nós temos que somar cada um deles, tá? E quando eu tenho uma situação em paralelo, ou seja, a corrente está vindo aqui, ela chega no nó e ela se divide, né? A gente tem os resistores associados em paralelo. Para a gente transformar esses resistores em um único resistor, a gente faz o produto pela soma, ou seja, R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. E a DDP, a tensão, é a mesma para todos eles, tá bom? Então aqui, pessoal, lá está tudo explicado bem detalhado, tá? Que eu estou falando um pouquinho rápido para a questão não ficar muito extensa. E a gente tem também as equações da potência elétrica dissipada, que pode ser resistência vezes a corrente ao quadrado ou tensão ao quadrado sobre a resistência, tá? Nesse caso aqui nós vamos usar essa daqui, que fica mais fácil, pois ele já nos dá a tensão, né? Nós vamos encontrar o resistor equivalente para cada uma e ele nos dá a potência dissipada. Vamos usar essa aqui para não precisar achar corrente pela primeira lei de Ohm, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Vou começar com a situação em paralelo, tá bom? Então, primeiramente, eu vou encontrar o resistor equivalente, tá? Resistor equivalente em paralelo é o produto dos resistores dividido pela soma deles. R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Então, eu já tenho o resistor equivalente. Agora, eu vou encontrar a minha potência dissipada. Potência dissipada vai ser a tensão ao quadrado, a DDP ao quadrado, dividido pela resistência equivalente. Então, eu tenho uma potência dissipada de 810 watts, que vai ser igual a minha DDP ao quadrado, dividido pelo meu resistor equivalente, R1 vezes R2, sobre R1 mais R2. Vou multiplicar cruzado, né? Então, 8.100 vai ser igual a 810, que multiplica R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Então, vou cortar aqui já um zero. 810 dividido para 81 vai dar 10. 10 vai ser igual a R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Eu vou guardar essa equação aqui porque eu vou utilizar ela logo à frente, após analisar o resistor equivalente em série e a potência em série, tá bom? Então, pessoal, vou continuar fazendo a mesma coisa, só que agora eu vou fazer com a parte de série, né? A parte em série. Resistor equivalente vai ser R1 mais R2. Então, eu tenho que a potência dissipada, né? Que a potência dissipada vai ser igual a tensão ao quadrado dividido pela resistência. Então, eu vou ter que 180 vai ser igual a 90 ao quadrado dividido pela resistência equivalente, que vai ser R1 mais R2. Vou multiplicar cruzado, então eu vou ter que 180 vezes R1 mais R2 vai ser igual a 8.100. Então eu corto aqui, isso quer dizer que R1 mais R2 vai ser igual a 810 dividido para 18, e R1 mais R2 vai ser igual a 45. Então, vou passar para lá diminuindo, né? Então, eu tenho que R1 vai ser igual a 45 menos R2, tá? Então, vou separar essa equação aqui, vou jogar dentro da primeira equação, tá? Vou jogar aqui dentro da primeira equação. Então, eu vou jogar ela aqui dentro, tá vendo? Então, aí eu vou ter um sisteminha. Eu vou fazer por substituição na próxima página. R1 vezes R2 sobre R1 mais R2 é igual a 10. E nós isolamos o R1 naquela equação, que deu 45 menos R2. Então, eu vou jogar ela aqui dentro.
Lembra que eu falei que ia fazer isso? Isso. Então vai ficar 45 menos R2, que multiplica R2 sobre R1, que é 45 menos R2 mais R2, vai ser igual a 10. Reparem que eu só substituí aqui onde tinha R1. Aqui eu tenho que fazer a distributiva, porque é uma multiplicação. Vai ficar 45R2 menos R2 ao quadrado. Aqui eu posso cortar porque é uma soma e uma diferença, dividido por 45, vai ser igual a 10. Multiplico o cruzado, eu vou ter que 45R2 menos R2 ao quadrado vai ser igual a 45 vezes 10, que é 450. Vou passar para o outro lado diminuindo, organizar isso aqui para poder colocar em forma de uma função do segundo grau. R2 ao quadrado mais 45R2 menos 450 vai ser igual a zero. Prontinho. Temos uma função do segundo grau, certo? Podemos resolver já a partir daqui. Eu poderia multiplicar por menos 1, mas não vou deixar assim mesmo, tá? Só vou circular ela aqui para não confundir vocês na parte de fazer as raízes, tá bom? Não tem jeito, tá? Muitos problemas de física acabam caindo em função do segundo grau. Eu sei que tem aluno que não gosta, né? Mas tem que praticar. Então, pessoal, lembrando, né? Delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, nós temos que delta vai ser igual a b ao quadrado, 45 ao quadrado, menos 4, vezes a, que é menos 1, vezes c, que é menos 450. Delta vai ser igual a 45 ao quadrado, vai ser 2025. 4 vezes 1 é 4, vezes 450 é 1.800. Delta vai ser igual a 225. X, ou as raízes, né, é menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Então, eu vou ter que o meu x' vai ser igual a menos b, ou seja, menos 45, mais ou menos a raiz de 225 sobre 2 vezes o meu a, que é menos 1, tá? Então, eu vou ter que o meu x', 1, vou botar x', né? X duas linhas, vou botar x', menos 45, a raiz de 225 é 15, tá? Aí, vou botar já mais 15 sobre menos 2. Menos 45 mais 15 vai dar menos 30. Sobre menos 2 vai dar 15. Então, uma das raízes, que é o R2, vai ser 15 ohms, né? Agora, vamos fazer com x duas linhas. Vamos descobrir aí a outra raiz, né? Que vai ser menos 45 menos 15 dividido por menos 2. Então, a gente vai ter menos 60 sobre menos 2, que vai ser 30. Ou seja, então, eu encontrei duas raízes possíveis para R2. R2 igual a 15 e R2 igual a 30. Então, agora vamos pegar a equação R1 igual a 45 menos R2, que é a mais fácil delas, né? R1 igual a 45 menos R2. Então, vamos substituir para a primeira raiz. Quando R2 for 15 ohms, vamos ver quanto que vai dar R1. R1 vai ser 45 menos 15. R1 vai ser igual a 30 ohms. Então, quando R2 for 15, R1 é 30. E vamos jogar para a segunda raiz. R1 igual a 45 menos R2. Então, quando o R2 for 30 ohms, eu vou ter que R1 vai ser 45 menos 30. R1 vai ser igual a 15 ohms. Bom, pessoal, então vamos retornar aqui para ver qual seria a alternativa correta. Aqui no caso, ele fala assim, calcule os valores de R1 e R2, respectivamente. Então, só que ele afirma isso aqui, ó, bem logo no iniciozinho, R2 menor que R1.
Então, pessoal, a condição que satisfaz R2 ser menor que R1 é só essa raiz aqui, ó, de 15 ohms para R2. Então, a única solução que satisfaz é essa daqui. Essa outra aqui, o R2 é maior que R1. Então, o certo seria R1 ser maior que R2, 30 e 15, tá? Então, vamos ver aqui. Ele quer R1 e R2 respectivamente, ou seja, 30, que é maior que R2, né? 30 e 15, resposta letra B. Bom, pessoal, é isso. Se vocês gostaram dessa resolução, eu peço que deixem o seu like, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com seus amigos que também estão estudando para o vestibular. Isso vai nos ajudar a produzir cada vez mais conteúdos como esse. Muito obrigada, forte abraço e até a próxima questão.